Iniciando aí a apresentação da Air Game Studios, né? Jogos cooperativos assimétricos como uma forma de unir jogadores com diferentes habilidades, né? E aí para isso a gente precisa inicialmente identificar o perfil desses jogadores, né? Aqui a gente buscou pessoas próximas que têm vontade de aprender um com o outro, busca mais principalmente pais e filhos, casais, familiares e amigos que se encaixam nesse perfil, né? Onde um ensinaria o outro para que eles possam aproveitar juntos aquele momento, né? Então, assim, com isso a gente identificou um primeiro público, né, que é o Easy Core Gamer. Essa nomenclatura ela não tem uma definição para esse termo, a gente que colocou ela, tá? A gente está utilizando ela porque ela retrata uma pessoa que tem hábitos totalmente diferentes do hardcore gamer, tá? Essa pessoa também ela não pode ser considerada um jogador casual, porque o jogador casual, querendo ou não, ele ainda tem uma certa interação, uma certa convivência com os jogos, ela sabe como começar, como iniciar devido a isso, tá? E o Easy Core Gamer ele já não tem, né? Apesar de não ter um contato com os jogos, assim, ele tem interesse em aprender por um motivo específico, né? E quando a gente trata esse motivo específico, a gente volta naquela questão que é o que eles buscam, né? Onde a gente fez as nossas buscas principais, e aí a gente pensar na parte de casais, um namorado ou uma namorada que quer acompanhar o seu parceiro durante um jogo, para ter uma interação melhor, para não ficar só observando, né? Um pai e um filho, onde o filho é bem mais novo, está sempre ali acompanhando o pai enquanto ele joga, então colocar os dois para jogar, né? E o Hardcore Gamer, tá? Que é o nosso segundo público identificado aí, pesquisado, né? É um jogador que ele é caracterizado por passar muito tempo com games de um modo geral, tá? Esse termo ele já existe, mas não tem um consenso sobre a definição desse nome. É, e são jogadores que geralmente têm um orgulho em conhecer as regras, as táticas, as estratégias dos jogos, né? Então, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, então sempre que ela começa um novo jogo, ela já tem inicialmente uma base de como começar, como iniciar o jogo, o que ela pode fazer, ela já começa testando todas as possibilidades para saber o que ela consegue fazer ali, né? E aí o que divide esses jogadores, né? Para dividir esses jogadores a gente tem aí principalmente a idade, a experiência nos jogos, os interesses, os gostos, né? E como que a gente conseguiria unir esses jogadores? Pela proximidade, né? Por uma experiência equilibrada, uma experiência adequada para cada um deles, compartilhamento de experiência pessoal. Principalmente no compartilhamento de experiência pessoal é trazer com que o hardcore gamer consiga ajudar o easycore gamer, dando dicas, ensinando, mostrando o que ele pode fazer com cada situação, né? E a proximidade colocando um do lado do outro, a gente consegue criar uma interação aí legal entre eles, né? E aí com isso a gente tem a questão do flow, que é trazer o flow para cada um deles, né? O flow é o estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que ela está fazendo, né? Caracterizado por um sentimento de total envolvimento e sucesso no processo da atividade. Então com isso a gente desenvolve desafios para serem trabalhados com base na habilidade que cada um deles tem, para que eles não fiquem nem tão ansiosos quanto ao desafio imposto, né, e nem tão chateados ou parados e entediados com o nível de habilidade que ele tem de acordo com o desafio. Então a gente trabalhou aí em cima dos desafios e habilidades de cada um deles para que eles consigam acompanhar e aproveitar aí o jogo de uma forma totalmente imersa e envolvida entre uns com os outros, né, nesse caso. Mas são os jogos assimétricos, que é uma das bases que a gente tem, né? Os jogos eles são fundamentalmente assimétricos, isso faz com que os jogadores possam ser vitoriosos ou terem experiências diferentes, né? Isso foi falado pelo Drew Knox, assim como ser intencional sobre como a simetria manifesta no jogo é vital para entender como os jogadores se relacionam uns com os outros. A gente traz a simetria aí principalmente para fazer a união desses dois jogadores, né? A simetria aqui ela pode ser tanto in-game como off-game. Explicando um pouquinho a in-game, a simetria in-game é aquela simetria que ela é utilizada sempre dentro dos jogos, né? São esses 6 parâmetros aqui, que são os resultados, parâmetros iniciais, informações, objetivos, regras e habilidades, onde a gente focou aí principalmente na de objetivos, regras, habilidades e um pouquinho das informações. As regras são as mecânicas do jogo, onde os jogadores só têm, a única mecânica que eles têm em comum é andar e correr, todas as outras mecânicas são totalmente diferentes, as habilidades
também faz parte das mecânicas, são totalmente diferentes. Os objetivos iniciais deles, os objetivos de cada um dos personagens é diferente também, né? E a informação como ela é passada para os jogadores dentro do jogo também é diferente, né? Então, alguns dos jogadores, dos personagens consegue ver coisas que o outro não consegue. Isso é uma simetria de informação dentro do jogo, né? E a simetria off-game, a gente identifica ela como a idade, né, principal entre os dois jogadores, e a experiência em jogos. Quando a idade é muito baixa ou muito elevada, né, a experiência em jogos tende já a ser muito baixa, mas quando são pessoas de idade próxima, a experiência em jogos é o que a gente considera principal aí nessa simetria off-game, né? E os benefícios que a simetria traz a esses jogadores, né? Ela aumenta o valor de replay, porque cada jogador ele pensa de uma forma diferente, né? Ele monta uma estratégia, então isso dará uma estratégia diversificada entre eles. Então, cada vez que você vai jogar com uma pessoa diferente, você consegue pensar em soluções diferentes, em meios de trabalhar diferente, né? É um guia para os novos jogadores, para o Easy Core Gamer. Ele vai ter um hardcore ali para poder ensinar ele, mostrar o que ele consegue fazer com cada mecânica específica, até onde essa mecânica consegue chegar e como ele consegue utilizar ela. Reduz a complexidade, tá? A redução da complexidade é porque aumenta, faz com que os dois trabalhem juntos, né? Para que um deles não tenha que fazer todo o trabalho sozinho e pensar tudo. Então o jogo é essencial que os dois trabalhem juntos nisso, evitando os players alpha, que é o que a gente considera aí como aquele jogador que carrega o jogo sozinho, carrega tudo nas costas e trabalha sozinho, né? Então, fazendo os dois trabalharem junto aí, reduz a complexidade e faz com que um deles não tenha que fazer tudo sozinho. E quando a gente fala nesses jogadores com níveis de habilidade diferentes, né, a gente começa como que é o aprendizado para cada um deles, que faz com que eles se sintam motivados a jogar, né, o que eles sentem enquanto eles jogam, tá? Como que a gente pode unir esses dois tipos de jogadores, né? E como que a gente cria uma interação entre eles durante a gameplay, né? E para isso a gente chegou na solução de proposta, né? A nossa solução proposta aí é um jogo cooperativo assimétrico local, né? Que aí a gente aproveita as características assimétricas utilizadas dentro dos jogos, né? Para criar um sistema de mecânicas totalmente diferente entre os jogadores, fazendo com que eles aí aprendam a trabalhar diferente um do outro, tá? E o jogo local, né? Força uma relação direta entre esses dois usuários, fazendo com que eles consigam desenvolver uma interação conjunta de aprendizado e ensino, né? Onde o EasyCore, como não tem nenhum conhecimento, aprende o que fazer, como fazer com o hardcore, e o hardcore consegue aí estar ensinando uma pessoa e desenvolvendo ela dentro desse universo do jogo e talvez aí até dentro dos jogos, né? Se a relação desenvolvida entre eles aí for muito legal, eles conseguem jogar outros jogos junto aí, seguindo essa idealização. Né? E agora eu sigo com o Nozor aqui, porque vai explicar um pouquinho de como a gente fez como a gente idealizou esse projeto, como a gente iniciou esse projeto. Bom, levando tudo isso em consideração, vamos falar um pouco sobre o projeto, né? Qual a solução que a gente propõe? É um jogo cooperativo assimétrico, com a simetria de habilidades dos players e a simetria das habilidades que eles podem usar na gameplay. É um jogo split screen, de tela dividida. A gente quer trazer uma experiência balanceada, que seja legal para os dois jogadores, mesmo um podendo ter mais habilidade do que o outro, né? E a gente quer trazer uma experiência que estimula o compartilhamento de experiência. Com isso a gente quer dizer compartilhamento da experiência de habilidade, né? E compartilhar a experiência de jogar o jogo, de se divertir com aquela pessoa que está jogando com você. Nossas principais referências, a gente viu que o último God of War você podia jogar com dois personagens, uma pessoa só, e a gente pensou, por que não dar um segundo controle para outra pessoa, para vocês compartilharem aquela experiência, aquela história juntos. E é daí que veio a nossa ideia. É, tem os games da Nintendo, que são ótimas referências de jogos cooperativos, assimétricos e simétricos também. A série Lego, que é uma referência muito grande em jogos cooperativos e split screen, né? Então a gente sempre está usando eles aí como uma referência. As referências visuais a gente tem o Ready Player One, jogador número 1, né? Que tem essa sociedade que é muito ligada com a realidade virtual, onde tipo, tudo gira em torno dessa realidade virtual e ela tem grande impacto na sociedade.
E também o Blade Runner, que traz muito esse universo cheio de neon, e o universo cyberpunk também, que tem uma sociedade totalmente deturpada nos seus valores. Também tem o Digimon Hacker's Memory, que traz esse visual que mostra o binário em vários lugares, os números correndo assim, as linhas de códigos aparecendo. E também o Astral Chain, que também traz um visual digital muito legal. É um digital que ele não está lá fisicamente, mas ao mesmo tempo ele está e você consegue interagir de alguma forma com ele. Agora o Ravi vai falar um pouquinho sobre os sons que constroem esse universo que a gente está criando. Bom, as referências usadas no jogo, elas também foram muito importantes para o desenvolvimento do trabalho sonoro do projeto. Durante a experiência do jogo, os jogadores são submetidos a constantes estímulos, e alguns desses estímulos eles são absorvidos sem a total consciência do jogador. Mas mesmo assim eles são muito importantes e têm um impacto muito grande na imersão e na experiência de jogo. E isso foi um grande foco no trabalho sonoro do nosso projeto. Falando um pouquinho do nosso conceito, os personagens eles estão dentro de uma simulação, de uma realidade virtual. E pensando nisso, o nosso foco foi criar uma ambientação forte, uma ambientação densa e pesada, tanto por causa dos motivos do universo e da história, quanto pelo fato dos personagens estarem dentro dessa simulação. O personagem ele recebe estímulos tanto da simulação que ele está participando, quanto do mundo externo. Né? Então, por exemplo, é possível notar tanto nas trilhas sonoras como nos efeitos, na atmosfera em si, efeitos de ruídos, de estáticas, barulhos de chuva, algumas conversas de fundo, esse tipo de coisa, que podem não ser estímulos que o personagem está tendo dentro da simulação, mas são estímulos que ele está vivenciando naquele ambiente onde a simulação está sendo feita. As trilhas sonoras elas foram feitas em cima da temática do universo, né, que é cyberpunk. Então as músicas elas são mais voltadas para o eletrônico e elas têm grande influência de EDM, esse gênero de músicas, né? As músicas elas tentam acompanhar um pouco o ritmo do jogo. Né? Então você tem trilhas mais leves, né, em momentos de pouca tensão, como menu no hub, e elas vão pegando um ritmo, vão tendo mais energia de acordo com a sua progressão no jogo. Então no primeiro nível você já tem uma música que tem um pouquinho mais de tensão, ela te estimula um pouquinho mais, e aí a partir do nível 2, obviamente a tensão cresce e a música passa a tomar um pouco mais de corpo e ter mais peso. Né? Os efeitos sonoros eles utilizam o mesmo conceito de serem sons emitidos dentro de uma realidade virtual. Ou seja, eles não são sons reais, eles são sons que tentam simular os sons reais, mas têm influência externa também. Então, o fato do personagem ele estar participando de uma simulação, de estar numa realidade virtual, teve um grande impacto em todo o trabalho sonoro, em toda essa ambientação que foi feita em cima do projeto. Bom, agora que a gente viu mais ou menos como a gente constitui esse universo, vamos ver um pouco mais sobre o universo em si. Bom, é um universo cyberpunk, né? É um universo lúdico onde qualquer coisa pode acontecer, modificações corporais, transferência de mente, todo esse tipo de coisa normal. As pessoas nesse universo são alienadas pelo entretenimento, elas assistem qualquer coisa que as entretenha, mesmo que seja alguém se ferrando, alguém se machucando, que é justamente o que acontece no show, do reality show. Robôs e inteligências artificiais são muito comuns e fazem parte fundamental da sociedade. Esses games VR de realidade virtual estão totalmente implementados na sociedade, então todo mundo sabe jogar, sabe o que é, e é fundamental na sociedade do jeito que ela é. E, tipicamente, no universo cyberpunk, uma sociedade deturpada e com seus valores invertidos, né? Sobre o universo mais a fundo. O Duality Show, ele é um show de TV que acontece uma vez a cada ano e que oferece uma grande quantia de dinheiro para os poucos que conseguem completar os desafios do show. A Taiken é uma das nossas personagens principais. Ela teve uma infância difícil, o pai dela sumiu quando ela era criança e a mãe dela morreu por questões de saúde. Então ela teve que se virar a vida inteira e a forma que ela utilizou para se virar foi entrando em brigas de rua, brigas de becos, brigas ilegais para conseguir um dinheiro para sobreviver. E com isso ela se tornou uma exímia lutadora.
utilizando dessas habilidades no Duality Show para ver se ela consegue o prêmio. Já o Gakucho, ele não lembra parte de sua história, mas ele sabe que ele é muito bom com máquinas e com a tecnologia, então ele é, digamos assim, um hacker. E ele usa disso a seu favor no show para ver se ele consegue ganhar e conseguir a grana para investir numa investigação maior sobre o seu passado que ele não se lembra. E nós temos as Evas. As Evas são quem controla o jogo e o andamento dele. Ela geralmente vai te ajudar, mas ela também parece às vezes que ela tá ali para te atrapalhar e te provocar, sabe? Ela é como se fosse, digamos assim, um inimigo no nosso jogo. Bom, a gente já conhece sobre essa história e sobre esse universo. Vamos mostrar o jogo para vocês então. Nós tivemos o cuidado de dividir o jogo em dois logo no início, para que cada player aprendesse sua mecânica separadamente. Mecânicas essas que são as mais básicas e que eles mais utilizarão no game. Fizemos com que os dois players tivessem sempre coisas a fazer ao mesmo tempo, para a gameplay não ficar monótona. Aqui nós damos uma rápida olhada no hub do nosso jogo. Hub este que pode levar os players às fases seguintes ou às fases que eles já jogaram para jogar novamente. Tivemos o cuidado de mostrar para os players qual cor é referente a eles a todo momento, para que assim eles consigam identificar qual mecânica ou qual puzzle se refere a qualquer um dos players. Como já havíamos falado, cooperação é essencial para que os players consigam completar os desafios do Duality Show. Acreditamos que a ação é sempre bem-vinda, por isso implementamos um sistema de batalha que pode agradar a jogadores mais e menos experientes. Progressão é um elemento essencial em qualquer game, então fizemos com que as mecânicas básicas aprendidas pelos players fossem evoluindo conforme eles avançam no nosso game. No entanto, a progressão não vem só de um lado da tela. Pegamos mecânicas que podem ser associadas a um dos players e colocamos de maneira adaptada no outro player. Sendo assim, os dois vão aprender juntos. Monotonia não é com o Duality Show. Buscamos sempre colocar mecânicas diferenciadas de gameplay para que os jogadores sempre estejam descobrindo coisas novas. Muito bem. Essa build que vocês acabaram de ver, ela foi feita com base nos testes dos desenvolvedores, nós, e também com os testes com o usuário que nós fizemos desde o início do projeto. À esquerda aqui a gente tem o teste do Rafael e do Pedro, que a gente fez no final do ano passado, ainda foi de maneira presencial. E nós temos à direita aqui um teste recente da Ana e do Juan, que foi feito utilizando o aplicativo Parsec, que permite que eles joguem cada um em sua casa. É, Nós fizemos uma triagem para escolher os melhores players, né, um questionário, e colocamos eles para jogar. Após o teste, nós também apresentávamos outro questionário para dar um feedback um pouco mais direto com coisas que a gente se interessa de saber sobre o jogo. Né? Sobre o teste online, ele foi feito de maneira segura, cada um na sua casa. Nós colocamos eles numa call no Discord e recordamos tanto o vídeo gameplay como também o diálogo que eles tiveram para conseguirmos arrecadar dados ainda melhores e melhorar nosso jogo sempre, né? Aqui ao lado esquerdo de novo nós temos o único teste desse semestre que foi feito de maneira presencial. Tomamos todos os devidos cuidados para colocar eles em um ambiente esterilizado, sem
aglomeração de pessoas, esterilizamos todos os equipamentos para que eles pudessem permanecer seguros durante o teste. Alguns dos feedbacks que nós tivemos foram os seguintes. Foram algumas mudanças na UI, como os botões aparecem, como tem os feedbacks de UI para o player, né? Coisas de interação também, como você interage com o objeto, a velocidade que você interage com o objeto, como você deixa de interagir com o objeto também, tivemos algumas reclamações e nós acabamos fazendo as modificações também, sempre visando o melhor para o nosso usuário, né? A progressão também tivemos problemas onde eles não conseguiam entender exatamente como funcionava um puzzle ou uma sala, e então acabamos mudando coisas no design do level, deixando sempre de uma maneira que fosse mais acessível para eles, mas ainda assim que permanecesse um desafio para eles conseguirem passar em cima, né? Outras coisas que mudamos também foram os feedbacks. Eles tiveram reclamações sobre feedbacks visuais, sonoros, e a gente sempre que via esse tipo de reclamação, ou às vezes nem a reclamação falada deles, mas a gente via que faltava isso, nós arrecadamos esses dados e nós fizemos as modificações sempre para melhorar o nosso jogo. Agora o Augusto vai falar um pouquinho sobre o marketing do nosso jogo e da nossa empresa. Bem, falar um pouquinho do marketing agora da nossa empresa e do nosso jogo, né? Então, iniciando aí a parte de marketing, a gente começa com a visão, missão e valor, tá? Onde a nossa missão é oferecer jogos que tragam uma interação entre esses jogadores, né? Que tem pensamentos e tipos de jogos diferentes. Tá? A nossa visão é ser uma referência no desenvolvimento de games assimétricos com experiências únicas, tá? Tanto voltada para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. E nosso valor aí a gente quer entregar jogos que entretenham os jogadores, né? Queremos sempre estar em contato com esses usuários, sempre recebendo feedback deles, e aí utilizar esse feedback para poder melhorar a experiência que a gente pode passar para esses jogadores, a experiência que a gente aprende desses feedbacks, para a gente poder ser capaz de produzir jogos mais rapidamente e com uma qualidade maior também, né? Nosso business model Canvas aqui, tá? Ele falando aqui um pouquinho da proposta de valor que a gente tem, né? A criação dos jogos cooperativos assimétricos, né? Que trazem uma experiência balanceada para cada tipo de jogador que a gente tem. Isso já foi trazido lá no início, que seria o hardcore e o easycore gamer, né? Um aumento de socialização desse público, tá? Criando as interações entre eles e essa participação comútua dos dois jogadores juntos, né? Falando um pouquinho da VPL do TIR da nossa empresa, a gente inicia com um valor aí de 40 mil reais, tá? E no primeiro ano de vendas aí a gente já consegue um valor de R$ 52.167,04, né? A estimativa que a gente queria aí era de 20%, mas ao longo desses 3 anos que a gente fez em cima do nosso forecast, a gente conseguiu alcançar uma tira aí de 110%, tá? E a nossa VPL fica aí com um valor de R$ 58.025, tá? O retorno do valor investido, que seria esses 40 mil reais, a gente conseguiu alcançar eles aí em torno de 7 a 8 meses, de acordo com os cálculos do nosso forecast, tá? E aí, agora falando um pouquinho do marketing dentro do nosso jogo mesmo, não tanto da empresa, tá? Então, um pouquinho do marketing no mundo, né, do mercado de games no mundo. O mercado de games no mundo no ano de 2019 arrecadou um montante aí de 120,1 bilhões de dólares. Isso representa 4% a mais se comparado com o ano de 2018. Né? E essa a estimativa de arrecadação para o final do ano de 2020 é aproximadamente 124,8 bilhões de dólares. Então a gente tem uma parcela grande aí para a gente conseguir trabalhar. Né? Aqui é um gráfico que mostra as plataformas mais importantes na questão de desenvolvimento, tanto do interesse para desenvolvimento quanto do que está sendo desenvolvido. A gente tem um computador PC aí liderando com 60 a 66%. Né? Depois a gente tem o Switch, PS4, o Xbox aí também com valores representativos bem significativos, tá? E dentro dos consoles, esse gráfico aqui apresenta o gênero mais jogado dentro dos consoles. E com isso a gente tem o Action Adventure, né? Representando aí acima de 60%. Tá? Com isso, né, o mercado do nosso produto, a gente trabalha em cima de um gênero Action Adventure, tá? Que ele representa grande em cima dos consoles, né, da representatividade do gênero jogados em consoles. E a gente volta também para a plataforma de PC
e dos consoles, tá? O sistema que a gente colocou aí é um cooperativo assimétrico local, tá? E a gente utiliza bastante o sistema assimétrico, porque ele é amplamente utilizado dentro dos jogos cooperativos, né? E aí com isso eu deixo aqui a deixa para o Ravi dar continuidade e apresentar o foco do nosso jogo. Bom, falando um pouco sobre a nossa análise fofa, ou análise de SWOT, né? Nós temos como forças o nosso preço acessível, né, que é um preço competitivo. Nós temos as mecânicas assimétricas, que elas ajudam a trazer jogadores com experiências diferentes em jogos para a mesma experiência, né, para o mesmo resultado. Nós temos a exclusividade cooperativa, né? O nosso jogo não pode ser jogado apenas com uma pessoa. Nós temos a interação fora do jogo, por ser um jogo cooperativo local, isso força com que as pessoas interajam não só através do game, mas interajam no local também. Isso une muito mais as pessoas. Nós temos os nossos personagens, que são personagens bem marcantes, né, com características bem fortes e personalidades bem fortes. Nós temos a nossa história, né, a nossa narrativa, que ela também ajuda a trazer e unir os jogadores. E nós temos a sinergia, que ela é essencial para concluir o jogo. Sem sinergia, você não consegue terminar as fases. As nossas fraquezas. Nós temos o tempo curto de jogo, nós ainda queremos expandir muito mais o jogo. Nós temos o áudio e a qualidade gráfica, que ainda precisam ser trabalhadas, e a dificuldade, que a gente ainda precisa fazer um trabalho um pouco mais profundo de balanceamento. Nós temos a exclusividade cooperativa também como uma fraqueza, não só como uma força, porque por mais que ela nos aproxime do nosso mercado-alvo, ela também nos distancia de outros mercados, certo? Então, uma pessoa que quer jogar sozinha, não tem ninguém para jogar com, provavelmente é uma pessoa que não vai ser atingida pelo jogo. E nós temos também os puzzles simples, que por mais que eles tenham alguma dificuldade atrelada a ele, eles ainda são simples, né? Bom, de oportunidade, nós temos o crescimento do mercado brasileiro de games. O Brasil atualmente é o 13º maior mercado de games do mundo e com certeza o maior da América Latina. E isso vem crescendo cada vez mais, né? Então é um mercado muito bom para a gente fazer parte de. E nós temos também o aumento de jogos cooperativos no mercado de games. Isso pode ser visto pelo sucesso que o Switch tem feito, né? Que é um console que vem com os jogos cooperativos em mente, né? Tanto com toda a mecânica do Joy-Con e tal. Então nós temos visto um crescimento, uma demanda muito maior nesse mercado de jogos cooperativos. As nossas ameaças, atualmente, as nossas maiores ameaças são causadas pelo Covid, né? O isolamento social pelo corona é um grande problema pra gente, porque o nosso jogo é essencialmente um jogo local, então as pessoas precisam estar juntas para jogar, né? O que é muito mais difícil com toda a crise do Covid. E nós temos também a crise econômica do Covid, que obviamente traz um aspecto financeiro, as pessoas começam a colocar na balança o que é realmente necessário ou não, e isso afeta a decisão de compra, por mais que o nosso preço seja competitivo. Passando para os nossos 4Ps, o nosso produto ele é um jogo de ação e aventura cooperativo assimétrico. Tá? O nosso foco com esse produto é unir jogadores com níveis de experiência diferentes e possibilitar que os dois, mesmo que um deles não saiba absolutamente nada sobre jogos e o outro seja uma pessoa já inserida e já com conhecimento nesse mercado, nós queremos que os dois tenham uma experiência compartilhada que possa ser proveitosa e prazerosa para os dois. As nossas praças, basicamente nós pretendemos usar a Steam e a Epic como marketplaces, e nós pretendemos usar tanto a Steam e a Epic para divulgação, como também as redes sociais
da empresa e dos desenvolvedores, utilizar banners e imagens de concept art, esse tipo de coisa, também como algumas atualizações sobre o avanço do desenvolvimento do jogo para atrair novos clientes e atrair o interesse das pessoas. O nosso preço ele ficou em R$35, tá? Que é um preço competitivo, é um preço atraente para o cliente. Nós chegamos nesse preço através do estudo de competidores e também levando em consideração os nossos custos para manter o estúdio e manter o desenvolvimento do jogo. A gente levou em consideração também as taxas, né, das marketplaces e, por exemplo, com a Steam, com os 30% da Steam, o nosso preço, o que seria repassado para a gente seria um valor de mais ou menos R$24,49 por jogo vendido. A gente considerou nas promoções um decaimento de 35% ao longo de 2 anos, isso para o nosso preço, né? Um decaimento de 35% ao longo de 2 anos seria uma margem aí de 12,5% de decaimento por ano, e ao final de 2 anos nosso jogo chegaria na faixa de uns R$22 mais ou menos. Entrando em promoção, nós planejamos divulgar o jogo em torno de 6 meses antes do lançamento, usar panfletagem e brindes promocionais e tal, para trazer o interesse dos clientes para a nossa empresa e para o jogo também. E nós pretendemos participar de eventos promocionais, né, tanto os próprios da Marketplace como alguns nossos, com promoções de até 50% de desconto. Bom, o nosso jogo ele vai apresentar 2 versões, né, uma versão base, que vem só o jogo, e uma versão de colecionador, que ele vem nessa caixa um pouquinho mais bonita, com uma luva e tal. E ele, essa aqui é a proposta da nossa capa de jogo, e o jogo ele vem com, a edição de colecionador ela vem com 2 CDs, né, um com o jogo e um com um material extra ilustrativo, como um artbook digital e as trilhas sonoras do jogo para você. Na edição de colecionador, o comprador também teria a opção de escolher uma camiseta, podendo ser uma camiseta que faz referência a outros jogos desenvolvidos pelo estúdio ou referência direta ao jogo Duality Show. Tá? Junto com tudo isso viria também uma action figure, né, uma estatueta, para celebrar a edição de colecionador e o lançamento do jogo. Bom, falando um pouquinho sobre as nossas metas e objetivos, em 2020 nós fizemos a experimentação da tese, do game, a análise de resultados, desenvolvemos possíveis soluções para a nossa tese, desenvolvemos a teoria de tudo isso e criamos as mecânicas básicas, implementamos as animações, concluímos 3 fases, implementamos um hub e desenvolvemos a narrativa. Nós ainda queremos desenvolver um sistema de compras e upgrades para o jogo, ainda em 2020, e um sistema de batalhas um pouco mais avançado. Para 2021, nós queremos implementar mais 20 níveis, uma luta com boss, implementar novos inimigos, implementar as cutscenes, uma IA um pouco mais avançada. Nós queremos fazer um sistema de Game Maker, onde os jogadores vão poder desenvolver seus próprios níveis e seus próprios puzzles. Nós queremos ir atrás de investidores e publishers e começar uma negociação, fazer a nossa divulgação, publicar o game e finalmente ver os resultados. Bom, esse é o Duality Show, nós somos o Ares Games Studio e esperamos que vocês todos tenham aproveitado a apresentação.